Olá, queridos, graça e paz. Hoje nós estaremos falando sobre um assunto muito importante, que são as duas fases do ministério de Jesus. E eu queria levar você a meditar que nosso Deus, quando ele cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus, ele trata o homem como um dos seus semelhantes. Deus, ele não poderia exigir do homem que ele tratasse o seu semelhante igual a ele, se ele próprio, como Deus, não tivesse o mesmo tipo, né, de atitude, o mesmo tipo de ação. Nós, quando lemos o texto da parábola do bom samaritano, nós vemos que um homem ele foi saqueado, ele apanhou, os ladrões roubaram o que ele tinha e ele ficou caído. Ali, aquele homem ele representa toda a humanidade caída, onde não existia nenhuma possibilidade dele se levantar. E veio um sacerdote, e o sacerdote não pôde ajudar aquele homem, porque simplesmente estava na mesma condição. Não é? A Bíblia diz que o homem, aquele sacerdote, ele descia, ele fazia o caminho contrário, né? Porque nós vemos pelo texto lá que a cidade de Jerusalém ficava no alto, né? Mais ou menos aí 1.100 metros acima do nível do mar, e a cidade de Jericó, ela ficava 400 metros abaixo do nível do mar. Então era uma descida muito grande. A Bíblia diz, lá na parábola do bom samaritano, que aquele homem, ele descia para Jericó, certo? Então Jericó, na Bíblia, é considerado um lugar de maldição. E Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém é a referência, Jerusalém é o lugar da bênção. Mas nós vemos que aquele sacerdote, aquele homem, né, que foi espancado, ele descia para Jericó. De igual modo também, o sacerdote, ele descia para Jericó. Ou seja, ele estava fazendo um caminho de descida, indo para o caminho de maldição. Da mesma forma também o levita, não é? Ele fazia o mesmo caminho, a Bíblia diz lá, né? Ele fazia o mesmo caminho, ou seja, também descia. Agora, a Bíblia mostra um samaritano e ele seguia o seu caminho. Ou seja, ele estava indo para Jerusalém. Por várias vezes na Bíblia, Jesus é descrito como aquele que ia para Jerusalém. O seu rosto era de como quem ia para Jerusalém. Importava que ele fosse a Jerusalém, fosse morto e ao terceiro dia ele ressuscitasse. E Jesus Cristo, então, ele é o samaritano da parábola. Até porque em João capítulo 8, os fariseus dizem para Jesus assim: não dizemos nós que tu tens demônio e que tu és samaritano? Então Jesus era considerado samaritano, porque da mesma forma que o judeu rejeitava os samaritanos, da mesma forma Cristo e seu ministério foi rejeitado pelos judeus. Mas aquele homem caído da parábola, ele simboliza simplesmente a humanidade caída. Não podia ser socorrida pelo sacerdote e nem poderia ser socorrida pelo levita, porque estavam todos na mesma condição. Todos estavam na mesma condição, mas Jesus, que é o samaritano da parábola, ele se levanta então e deita azeite e vinho nas feridas daquele homem. Azeite e vinho são símbolos da redenção. Nós sabemos que o vinho simboliza o sangue de Cristo que nos lavou, que nos purificou, e o azeite simboliza o Espírito Santo. Não é? Ele deita azeite e vinho nas feridas daquele homem, pega aquele homem, leva para uma hospedaria, entrega ao hospedeiro e ele diz assim: olha, cuida desse homem. E deu a ele 2 denários, né? 2 diárias de um trabalhador braçal. Nós sabemos que um dia para o Senhor são 1000 anos e 1000 anos um dia. Ele deu 2 denários. Ou seja, ele disse assim: depois eu vou pagar a você quando eu voltar, se você gastar mais. E entrega aquele homem aos cuidados do hospedeiro. 2 dias ali, que ele deu 2 diárias, equivale a 2000 anos, já fazem 2000 anos que Cristo se foi. A sua primeira fase do ministério ficou completada, não é? A fase de restaurar o homem, de curar as feridas do homem, a fase de dar ao homem a oportunidade de se livrar dos pecados e de receber o novo nascimento. Cristo cumpriu a sua primeira fase do seu ministério, não é? E ele entrega para o hospedeiro. O hospedeiro ali simboliza o Espírito Santo, porque Cristo fez a sua parte e ele disse: se eu não for, o Consolador não virá.
mas quando eu for, eu enviarei outro Consolador. E a palavra outro aí é allos, outro da mesma espécie. Então, Cristo envia, certo, o Espírito Santo após a sua saída, e a igreja, então, ela foi cuidada, ela foi entregue aos cuidados do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós estamos no ministério do Espírito, não da letra, mas estamos no ministério do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Essa dispensação que estamos vivendo, a dispensação da igreja, ela é chamada de um ministério do Espírito Santo, que é o hospedeiro a quem fomos entregues, né, ali na parábola, aos cuidados dele. E depois de 2000 anos, aproximadamente, o nosso Cristo ele há de retornar, e esse ministério do hospedeiro ele termina com o arrebatamento, né? Quando a igreja for arrebatada, o penhor da herança, que é o Espírito dentro de nós, ele é retirado, e nós vamos ter aí o nosso corpo de glória. Tudo isso nós vamos estar estudando, essa questão do Espírito Santo. Mas, irmãos, o que eu queria mostrar são as duas fases do ministério de Jesus. A sua primeira fase foi a fase de restaurar o homem, de colocar o homem numa condição em que ele agora poderia vencer o pecado, em que ele agora poderia agradar a Deus. Um homem nascido de novo, ele teria a sensibilidade para as coisas de Deus, ok? Então mostra uma obra interna. Na sua primeira fase ele botou o homem na condição de justo, e na sua segunda fase ele há de voltar para governar. Ainda sobre essa questão, é muito importante que você saiba que os judeus, eles esperavam o Messias, mas eles não se ligaram na primeira fase do ministério de Jesus. Na primeira fase, os profetas mostraram o Messias sofredor. Se você ler o Salmo 22, vai mostrar o dia da crucificação, né? Ele dizendo, posso contar todos os meus ossos. Lá diz, e lançaram sorte sobre as minhas vestes, meu sangue se derramou como água, né? Quando o soldado fere ele aqui do lado, que sai água, não é? Meu sangue se derramou como água. Mostra exemplos claros da crucificação, transpassaram-me as mãos e os pés. O Salmo 22 mostrava o Messias sofredor. O Salmo 23 já mostra o Messias descendo ao vale da sombra da morte. Agora o Salmo 24 mostra Jesus triunfando, entrando na glória, não é? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, ele é o Rei da Glória. Então, o nosso Cristo, o seu ministério tinha duas fases. E ele veio, na sua primeira fase, simplesmente restaurar o homem. Mas o judeu pensava que o Messias ele viria imediatamente e ele estabeleceria o seu reino. Eles não prestaram atenção nessa fase do Messias sofredor. Então, eles rejeitaram a Jesus porque ele não parecia nenhum governante. É até inusitado o ladrão da cruz, quando ele está ali naquela condição, o ladrão da cruz, e ele grita, diz para Jesus, não é? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É inusitado isso, porque Jesus não parecia ter um reino. Era mais fácil saber que ele tinha um reino quando ele estava andando por cima da água, quando ele estava multiplicando os pães, quando ele estava dando vista aos cegos, levantando o paralítico, ressuscitando mortos. Mas na cruz Jesus não parecia que tinha um reino. Não parecia. Aquele ladrão, ele teve uma fé tremenda de que Jesus era o Messias. E diz assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que Jesus tinha um reino. E Jesus disse a ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso, mostrando para aquele homem que a salvação dele estava garantida. Agora, todo Israel não se converteu. Até hoje o judeu está aguardando o Messias. Eles não esperavam, né, que Jesus viesse primeiro restaurar o homem espiritualmente. Eles aguardavam um governo terreno que pudesse livrar o povo judeu da opressão dos seus inimigos, como na época de Cristo era o Império Romano, a bola da vez, e estava oprimindo o povo de Israel. Então eles aguardavam o Messias. Havia profecia do servo sofredor, havia profecia também do Messias triunfante, do governante, daquele que iria estabelecer o trono de Davi e o firmar para sempre. Agora, eles não acreditaram na primeira fase para serem restaurados espiritualmente. Rejeitaram, porque focaram apenas no governo de Cristo terreno. Agora, nós, a igreja, nós temos um grande defeito por não conhecermos as Escrituras.
Certamente que existe uma falta de conhecimento muito grande e um descrédito muito grande quando a gente começa a falar que vai haver um governo terreno na terra, simplesmente porque os irmãos desconhecem as profecias bíblicas. Simplesmente desconhecem. Então eles rejeitaram a segunda fase. A igreja rejeita a segunda fase do ministério de Cristo. Rejeita a grande parte da cristandade, pelo menos aqui no Brasil, desconhece que vai haver um governo de Cristo na terra. Vai haver um reinado de Cristo na terra. E isso nós vamos mostrar hoje largamente nas Escrituras. Existe uma fase do governo de Cristo na terra. E que o plano de Deus para o homem é restaurá-lo aqui na terra mesmo. E não vamos para o céu, pastor? Certamente que vamos. Nós seremos arrebatados, iremos aos céus, mas eu vou mostrar hoje para você que o período que vamos ficar lá são apenas 7 anos. Então, nós cremos na primeira fase do ministério de Jesus, que ele restaurou a nossa vida, ele nos fez nascer de novo, mas nós não cremos na segunda fase, e é o governo de Cristo na terra e nós reinando com ele aqui. A gente não crê nessa segunda fase, não crê porque simplesmente não foi lhe passado esse conhecimento, mas hoje você está tendo esse conhecimento aqui, ou vai ter esse conhecimento aqui, minuciosamente investigado através das Escrituras. Sabe por quê? Porque nós pegamos, infelizmente, a cultura medieval da existência do céu, onde a gente vai para o céu e vamos ficar para sempre lá. Porque durante a Idade Média foi pregada a cultura de que o homem ele sai daqui e vai morar para sempre no céu, para que ele pudesse pegar todos os seus bens e doar para a igreja. Essa cultura foi amplamente difundida na Idade Média. E até hoje todo mundo pensa que vai morar para sempre no céu. Se vamos morar para sempre no céu, só para você refletir. Por que teremos novos céus e nova terra aqui? Por que renovar a terra se não vai morar ninguém aqui? Só para você refletir. Tá certo? Se vai ter novos céus, se nós vamos morar para sempre no céu, uma outra pergunta eu vou fazer para você. Só para te segurar aí no estudo. Uma outra pergunta que eu vou fazer para você. Por que então a Nova Jerusalém desce no capítulo 21 de Apocalipse? E o próprio Deus desce com ela. E Deus mesmo estará entre nós. Estou te mostrando aqui que Deus tem um plano na terra. Ok? Deus tem um plano na terra. E esse plano ele precisa ser dado prosseguimento. Deus ele não abandonou a terra como que um desespero. Não deu certo a minha criação, vou abandonar tudo destruído e vamos morar para sempre aqui no céu e todo mundo comigo. Se esse fosse o plano de Deus, ele teria nos criado lá. E qual a necessidade da ressurreição? De voltarmos para o corpo, se nós não vamos viver nesse plano aqui? Fiz essas 3 perguntas de propósito, para te manter aí no estudo, porque eu tenho certeza que esse estudo vai te abençoar bastante. Abra seu coração, coloque suas pedras no chão. Se você sempre foi ensinado que nós vamos viver para sempre no céu, eu vou te mostrar hoje que não. E existe ainda uma fase do ministério de Cristo que não foi completada, que ela precisa ser completada. Certo? O judeu, ele rejeitou a primeira fase, não quiseram aceitar Jesus como Salvador. Eles queriam a segunda fase. E nós rejeitamos a segunda fase, acolhemos apenas a primeira, aceitamos a Cristo como Salvador, mas rejeitamos o seu governo na terra porque acreditamos que vamos viver para sempre no céu. Mas vamos começar o estudo. Eu quis trazer só essa introdução para te mostrar que existe, que o ministério de Cristo ele está dividido em 2 fases. Tá certo? Deus jamais deixaria o seu semelhante, que é o homem. O homem é semelhante a Deus, e exatamente. A Bíblia é que fala isso. Mas nós não acreditamos que o homem, ele tem a semelhança de Deus. A gente lê em várias versões, mas a gente não acredita que o homem é a imagem e a semelhança de Deus. E que Deus, ali na parábola do samaritano, está mostrando o acolhimento a um semelhante que caiu. Que o homem, com a queda, Deus não virou as costas para ele. Na verdade, já tinha um plano, né? Já tinha um projeto separado, a gente vai falar sobre esse projeto no finalzinho.
Já tinha um plano para restaurar o homem estabelecido antes da queda do homem. Deus não é pego de surpresa por ser onisciente e onipresente. Mas vamos lá mostrar que o homem não está tão longe de Deus como se prega e como se imagina por aí. Porque muita gente pensa e acredita que Deus está lá no céu, longe, e o homem diante de Deus não é nada, não é ninguém. O homem é um verme. O homem é um pecador miserável. E pensa que o homem está tão distante de Deus, mas eu vou mostrar para você que isso é um equívoco. Na verdade, esse é até um pensamento correto. Correto por quê? Correto se você for pensar no homem caído. O homem caído, distante, longe de Deus, ele tem essa consciência de que ele não vale nada, de que ele não é ninguém diante de Deus. Agora, o homem restaurado, o homem com o seu espírito recriado, o Espírito Santo habitando dentro do homem, o homem é muita coisa. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, primeiro texto de hoje, vou mostrar para você que o homem é semelhante a Deus. Isso realmente mexe conosco, né? Mas vamos para a Bíblia. Gênesis 1, 26 diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele está dizendo, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem é aquilo que pode ser visto. E semelhança fala de características internas, ok? De essência. A essência do ser do homem. E ele diz, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. Mais uma vez é repetido, a imagem. Deus tem uma imagem, tem uma forma? Perfeitamente. Deus tem uma forma. A Bíblia diz que Moisés, ele já lá em Números capítulo 11, versículo 27, porque com ele falo face a face, falando com Moisés, face a face. Tem uma face, né? Com ele falo face a face e ele vê a forma do Senhor. Lá está escrito, Deus tem uma forma. Deus tem olhos? Tem. Seus olhos passeiam por toda a terra. A sua mão não está encolhida para que não possa abençoar. Moisés viu as costas de Deus, se escondeu na fenda. Então, Deus tem uma forma. Mas Deus é Espírito e o Espírito tem uma forma. Como podemos nos reconhecer? Como lá no texto do rico e do Lázaro, eles se reconhecem. Ele consegue ver Abraão, consegue ver Lázaro deitado no seu colo. Um espírito, quando se vai, a forma permanece. Nós já estudamos isso aqui. Não é? A forma, o formato, ele permanece. Então você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E qual é a diferença? Então, de mim para Deus quer dizer que eu sou Deus? Você pode estar se perguntando, eu sou Deus? Eu digo, claro que não. Você não é Deus, mas você foi feito um pouco menor do que ele. Aleluia. É o texto que a gente vai ler daqui a pouco. Segura aí. Então, o que me difere de Deus? Os atributos, não é? Os atributos divinos. Onisciência, Deus tem, a gente não tem. Onipotência, divindade, onipresença. Os atributos divinos que são só pertencentes a Ele. A diferença entre nós e Deus é essa. Ok? E Ele, como Criador de todas as coisas, nós devemos submissão, devemos obediência, devemos reconhecimento, devemos louvores a Ele, glória. Ele é o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso ajudador. Agora, nós não estamos tão distantes de Deus como muita gente pensa, porque até mesmo esses atributos divinos, onisciência, onipotência, onipresença, Deus ele compartilha conosco. E compartilha os atributos dele divinos, claro. Quando você lê sobre os 9 dons do Espírito, não é? Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito, o dom da fé, operação de milagres, dons de curar, de expressão vocal, não é? Variedade de língua, interpretação de língua. Todos esses dons, os 9 dons do Espírito, todos eles são simplesmente uma centelha dos dons que Deus tem sendo dispensado para nós. E de alguma forma nos torna um pouco participante disso que Ele tem.
mostrando exatamente a questão de que não estamos tão longe de Deus como nos entregaram. Porque nós não podemos, irmãos, de forma nenhuma, estudar as Escrituras sob a lente da religiosidade, que nos coloca numa caixa de sapato, distante de Deus. A religiosidade, ela tem perdido muito daquilo que a Bíblia diz, por não considerar o que a Bíblia diz, simplesmente porque carrega-se ainda condenação e culpa. Isso é a verdade. A mesma condenação que fez Adão se esconder de Deus e colocá-lo longe de Deus, distante do Senhor, essa mesma condenação, esse senso de condenação, tem feito você julgar as Escrituras, interpretar as Escrituras sobre esse espírito de condenação ainda e de medo. A sua interpretação está comprometida. Isso aqui é um desabafo. A sua interpretação das Escrituras muitas vezes está comprometida pela lente. Você ainda não se libertou do senso de culpa. Você ainda se sente culpado, ainda acha que você é pecador, indigno de Deus. E Jesus ele veio restaurar exatamente a posição do homem. Ele diz, já não tenho os chamados de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho chamado de amigos, mostrando uma certa proximidade. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu quero dizer a você que o verbo se fez carne e habitou entre nós, não teve muito trabalho, não. Eu vou deixar fluir o Espírito. Vou deixar o Espírito fluir nessa ministração. Não teve muito trabalho, não. Porque somos compatíveis. Aleluia. Em essência. A compatibilidade de Deus com o homem. Porque é feito a imagem e semelhança de Deus com a mesma essência. É feito da mesma essência. Deus Espírito, o homem Espírito. Deus Santo, agora redimido, o homem santo. Deus justo, o homem também justo. Mas como que você pode provar que nós somos tão justos quanto Jesus era justo? Eu vou te provar simplesmente pelo simples fato de que o Espírito na antiga aliança nunca pôde habitar dentro de ninguém. Nunca pôde, porque o Espírito do homem ainda havia nele impureza, havia nele pecado, e os sacrifícios da antiga aliança jamais de forma nenhuma pôde tirar pecados. Sempre cobria. Então o espírito do homem estava completamente comprometido. Não havia pureza para que o Espírito pudesse habitar. Mas na nova aliança, o sacrifício de Cristo perfeito me trouxe justiça perfeita, justiça plena. Não foi uma meia redenção, foi uma redenção completa. Me tornou santo, inculpável e irrepreensível. A Bíblia me chama de justo. Eu sou justiça de Deus, porque Jesus na cruz, ele leva os meus pecados, mas ele também passa a inocência dele para mim. Aleluia. Existe uma identificação do crente com o sacrifício de Cristo. Ele morre na cruz, ele leva os meus pecados e ele também passa a inocência dele para mim. O meu pecado matou, aleluia, mas a sua morte me trouxe vida. E se ele ressuscitou, eu também ressuscitei com ele para viver em novidade de vida. Não na velhice da letra, mas em novidade de vida. Então, irmãos, nós somos a imagem e a semelhança de Deus, mas nós não podemos interpretar a Bíblia sob a luz da culpa, a luz do distanciamento. Nós não estamos tão distantes de Deus, e eu vou continuar provando isso. Eu sei que muitos não estão gostando, nem vão gostar, mas eu não estou aqui para agradar a ninguém. Eu estou aqui para agradar a Deus. E aquilo que eu estou convencido pelas Escrituras, como diz Martinho Lutero, a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Eu não tenho compromisso nenhum com a religião. Eu tenho compromisso com aquilo que está nas Escrituras. A menos que me provem pelas Escrituras, eu não cedo nenhum milímetro daquilo do que a Bíblia diz. Eu sou muito convicto nas questões da Bíblia, não é? Daquilo que a gente pode provar. Então o homem, ele veio de Deus, ele é filho de Deus. Eu vou lhe dar um monte de versículo e eu espero que você creia, assim como eu, no que a palavra de Deus diz. Gênesis, capítulo 5, versículo 1, diz assim: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. A semelhança. A Bíblia diz: ama o seu próximo como a ti mesmo. Diz que o meu irmão, ele é meu semelhante.
Quer dizer que eu posso olhar o meu irmão e ver a mim mesmo nele. Então, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu posso olhar para o homem e ver Deus nele. Simplesmente assim. Deus tem corpo espiritual, não físico. Cristo tem um corpo físico, porque ressuscitou, não é? Versículo 2. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou pelo nome de homem no dia em que foram criados. Então o texto mostra que no dia em que o homem foi criado, a imagem e semelhança de Deus. Eu gostaria de dar um pulo contigo lá na genealogia de Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 23. A palavra do Senhor vai dizer assim: ora, Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Sendo como se cuidava, filho de José, filho de Eli, Eli de Matate, Matate de Levi, Levi de Melque, Melque de Janai, Janai de José, José de Matatias, Matatias de Amós, Amós de Naum, Naum de Esli, Esli de Nagai, Nagai de Maate, Maate de Matatias, Matatias de Simei, Simei de Joseque, Joseque de Jodá. Bom, aqui ele vai ler a genealogia de todo mundo, é muita gente, eu não vou ler tudo, mas vamos direto lá para o finalzinho, que vai mostrar que Adão veio de Deus. Vamos lá. 37. Lameque de Metusalém, Matusalém de Enoque, Enoque de Jared, Jared de Malaléu, Malaléu de Cainã. Malaléu é um excelente nome para botar no filho. Sugestão aí, só para descontrair. 38. Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. Ó, a genealogia já mostra, né, que nós viemos de Deus, irmãos. Mas não viemos apenas de Deus por ele ser o Criador, não. Nós viemos de Deus em essência. Ok? Somos a imagem e a semelhança de Deus. O Salmo capítulo 8, versículo 3 vai mostrar um pouco de preconceito. O preconceito adâmico adquirido. Ler e interpretar a Bíblia sob a ótica de uma mente caída, não uma mente renovada com a palavra de Deus, pode nos trazer problemas na hora de interpretar e aceitar o que é. Quando contemplo os teus céus, Salmo 8, versículo 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. O salmista, olhando a criação e entendendo que a criação era grandiosa. E quem é o homem para que Deus possa se lembrar dele com uma criação tão grande, tão exuberante? A resposta está lá, no versículo 5, contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste. Algumas traduções diz pouco menor do que Deus. Ei, você foi feito só um pouco menor do que Deus. De glória e honra o coroaste. Aí você deve estar se perguntando aí, mas pastor, na minha Bíblia está pouco menor do que os anjos. Isso aí é um problema de interpretação, porque certamente que o intérprete, na hora de colocar aí, não teve a coragem de botar Deus. Ele botou anjos, porque a palavra aí é Elohim, e Elohim fala da Trindade, irmãos, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas também pode ser anjos, pode, numa rara exceção. Uma rara exceção. Se fosse anjos, aí seria Balaque. A palavra certa, né? Então, o próprio tradutor não teve a coragem de botar que era um pouco menor do que Deus. E botou anjos. Ora, se o contexto, né, do texto fala da criação de todas as coisas, e nós fomos criados pouco menor do que os anjos, então Jesus era pouco menor do que os anjos também, quando abre lá em Hebreus. Mas ali, o contexto de Hebreus mostra que Jesus é superior aos anjos. Bem superior aos anjos. E nós estamos em Cristo. Então há uma contradição séria se a gente for trocar essa palavra. Qualquer palavra que você troca da Bíblia, você cria um problema doutrinário muito forte. Mas, irmãos, tenha coragem de admitir que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Eu vou continuar dizendo que nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque João, capítulo 1, versículo 12,
está escrito assim, veio para o que era seu, 11, João 1:11, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Em algumas traduções está assim, mas a todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, nós fomos feitos filhos de Deus por crermos em Jesus. E quem não tem Deus, não tem Jesus como Salvador, é o quê? É criatura de Deus, ok? Foi criação de Deus. Agora, quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus, se torna filho de Deus. Que dificuldade é essa de entender que Deus é filho? É a mesma visão dos fariseus, porque lá em João capítulo 8, eles ficaram chateados, e lá João fez questão de registrar que eles ficaram chateados porque Jesus se fazia igual a Deus. É a mesma chateação que talvez muitos estejam se sentindo se ouvir uma mensagem dessa. Mas eu estou interpretando a Bíblia conforme a Bíblia está me mostrando. Eu sou feito um pouco menor do que Deus, mas não estou tão distante de Deus como a religião me mostra. Eu sou Deus? Não sou. Eu não sou Deus, mas sou filho de Deus. Filho de Deus de verdade, não apenas no sentido de falar por falar, mas de perceber que sou filho. Fui criado à sua imagem, fui criado à sua semelhança. E isso é tão sério que até o espírito dele ele botou dentro de mim, para mostrar alta compatibilidade entre mim e ele, mostrando que somos a mesma essência. O Espírito de Deus não poderia habitar em um animal, mas em mim, que sou filho, perfeitamente. Vamos continuar. Romanos 8:16 vai continuar dizendo que somos filhos. Eu quero dar bastante versículo para que ninguém venha me acusar. Eu quero só dizer que estou aberto para qualquer tipo de... Se você, de repente, tem algum questionamento a fazer, você pode ficar livre, não é? Ninguém aqui é o dono da verdade, mas eu estou mostrando conforme eu vejo. Romanos 8:16. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito testifica que eu sou filho, então estou certo. Ele está testificando. O próprio Espírito está dentro de mim e testifica. Rapaz, você é filho. Fala, rapaz, sou mesmo. O Romanos 8:17, e se filhos também, se somos filhos, herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Agora João, ele vai me trazer essa verdade de uma forma mais intensa. Ele vai dizer, veja que grande amor nos tem concedido o Pai. O Pai. Que fôssemos chamados filhos de Deus. E nós, de fato, somos. E nós o somos. E algumas traduções do que de fato somos. Olha, ele precisa até dizer, rapaz, de fato, nós somos filhos de Deus. Jesus, ele fez o que fez, andou da forma que andou, porque ele tinha essa consciência de paternidade. E ele chamava Abba Pai, que significa paizinho. É uma expressão de intimidade, não é? Jesus, ele sentia e percebia que Deus não estava tão distante dele, como a religião queria que os homens pudessem enxergar Deus assim. Rapaz, Deus está tão perto que está dentro. Ele não poderia estar mais perto de nós. 1 de João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto, ele diz, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, no sentido de ter o nosso corpo transformado. Nós já falamos aqui sobre a transformação do corpo, não é? A salvação se deu no meu espírito foi recriado, a minha mente vai sendo renovada a cada dia com a palavra de Deus, e o meu corpo vai ser transformado no dia do Senhor. Aí sim eu serei igual a Jesus. Igual a Jesus? Igualzinho a Jesus. A gente já vai mostrar essa questão da igualdade, não é? Porque a Bíblia me chama, em Romanos 8:29, diz assim, o que dantes conheceu também os predestinou, ou seja, existe um predestino para o crente, o predestinou para sermos conforme a imagem
do seu filho, a fim de que Jesus seja o primogênito dentre muitos irmãos. E que é o primogênito primeiro, né, de uma série de pessoas iguais. Eu vou estar dando uma pausa agora no vídeo, tá certo? E daqui a pouco a gente vai estar dando continuidade a esse assunto, que tem muita coisa boa para a gente ver ainda hoje, ok? Queridos, fiquem na paz e até o próximo vídeo.